Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, futuros advogados e futuras advogadas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso na matéria de Direito Processual Penal para o exame de ordem. No encontro de hoje, nós vamos prosseguir falando sobre procedimentos e nós vamos falar em específico do procedimento da Lei de Drogas, né? Lei de Drogas, que é a Lei número 11.343 de 2006. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que a gente tem que fazer uma diferenciação. A Lei de Drogas, ela vai tratar, no artigo 28, de um crime, que é o crime da pessoa que porta, a pessoa que tem a posse, a pessoa que transporta, enfim, drogas para consumo próprio, tá? Consumo próprio. Há uma discussão se é crime ou não é. Ele está previsto dentro do capítulo que fala dos crimes, mas realmente, se você for pegar a lei de introdução ao Código Penal, lá quando nós temos uma infração penal chamada de crime, há a menção de que deve haver ali uma pena privativa de liberdade de detenção ou de reclusão, coisa que não há aqui. Mas não vamos entrar nessa discussão, né? Pela lei, a lei chama de crime, tá? Então a lei chama de crime. Ainda, então não foi descriminalizada a conduta. Houve quem disse, quando surgiu a lei, que a conduta tinha sido despenalizada. Também não foi, existem penas. O que ela foi realmente é descarcerizada. Para o artigo 28 não tem pena de prisão, não há pena de prisão. As penas são penas restritivas de direitos. Pena de advertência, prestação de serviço à comunidade e obrigatoriedade de frequentar cursos. Então, essas são as possíveis sanções hoje para o artigo 28. Bom, por que eu falo dele? Porque esse delitozinho aqui, que a gente sequer sabe se vai continuar sendo delito no futuro, porque é uma ação que visa reconhecer a inconstitucionalidade desse delito, na qual 3 ministros já votaram pela inconstitucionalidade, o Fachin, o Barroso e o Gilmar Mendes, tá? Claro, nesse momento que eu estou falando, eu não tenho não tenho como adivinhar. Eventualmente, você está vendo a aula, vai que eles colocaram em pauta, votaram e mudou isso que eu estou falando. Então aí você acompanha, tá? Mas nesse momento existem esses 3 votos, na verdade os votos foram dados há bastante tempo, existe até mesmo a possibilidade deles voltarem atrás, sabe Deus, né? Mas a ideia é essa. Por enquanto está lá na lei como delito, a gente não sabe se vai continuar sendo. Para esse caso, se grava comigo. Artigo 28, eu não aplico a lei de drogas em relação ao procedimento. Para o artigo 28, eu vou aplicar a lei 9.099 de 95, ou seja, eu aplico a lei dos juizados. Maravilha? Professor, tem alguma exceção? Tem, porque olha só, eu aplico a lei dos juizados, salvo se houver ali, conexo ao artigo 28, conexo à conduta do usuário, também algum dos crimes previstos do artigo 33 até o 37. Então, digamos, figura do usuário traficante. O cara praticou a conduta do 28, ele tinha droga para ele mesmo, mas ele também traficava droga. Então, calma lá. Se eu tenho a conduta do usuário e do traficante, 28 com o 33, então nessa hipótese aí eu tenho que aplicar o procedimento daqui da lei de drogas, tá? A lei é bem clara. Do caso do 28, você vai aplicar a lei dos juizados desde que realmente não haja concurso com os crimes do 33 até o 37. Só tem um detalhe. Nós temos ainda crime no artigo 38 e 39. E aí? Bom, e aí então que você pode perceber que no caso do 38 e no caso do 39, se eu pratiquei a conduta do 28 e está em concurso com esses 2 artigos, eu posso continuar aplicando a lei dos juizados especiais criminais. Maravilha? Bom, então vamos lá. No que realmente aqui a lei 11.343 ela for omissa, também não se esqueça, nada impede que a gente venha e aplique a lei do Código de Processo Penal, perdão. Eu posso aplicar o Código de Processo Penal de forma subsidiária. Então, onde a lei for omissa, aplique seu Código de Processo Penal. Outro ponto, tá? O que eu estou falando, vocês vão ver que no material está tudo ali, tá? Está tudo na lei. No caso da pessoa que foi pega pelo artigo 28, então, repito, o usuário está com droga para consumo próprio. Tá? Nesse caso, nós não poderemos impor o flagrante, não se imporá o flagrante. Então, a pessoa ela vai ser convidada a comparecer ao juizado imediatamente, isso pela lei. Na prática, isso não tem acontecido, tá? Porque não tem um juiz aguardando ela, né? Não dá, tem uma pauta já pré-existente. Então, na prática, o que é feito? Não é lavrado o inquérito policial, ou melhor, não é instaurado o inquérito policial. O que é feito? É lavrado um mero termo circunstanciado, no qual a pessoa se compromete a comparecer em determinada data nos juizados.
Ficou claro isso? Então não pode prender pelo artigo 28. Sabe por que não? Né? Entre outras coisas, porque ele não tem, né? Veja, nem o delito prevê pena de prisão. Então como é que eu posso prender preventivamente se o próprio delito nem prevê pena privativa de liberdade? Então depois de condenada a pessoa não vai ficar presa. Como é que eu posso prender ela antes? Não dá. Então seria uma incoerência lógica tentar pensar em prisão num caso como esse. Tá bom? Ainda, continuando, pessoal, nós estamos aqui avaliando o artigo 48, tá? Olha o que diz o parágrafo 4º desse artigo 48. Concluídos os procedimentos de que trata o parágrafo 2º, que é o procedimento lá, né, realmente de não impor em flagrante, mas elaborar um termo circunstanciado, o agente ele é submetido ao exame de corpo de delito se ele requer ou se a autoridade judiciária entender conveniente. Na prática, isso é muito raro acontecer. E ainda, o parágrafo 5º diz assim: para os fins do disposto no artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Pessoal, o artigo 76 é aquele que fala da transação penal. Então, para fins de transação penal, quando o promotor for trazer as propostas, são aquelas mesmas penas do artigo 28, tá? Então, qual que é a proposta? Aquelas três, ou advertência, ou prestação de serviço à comunidade, ou então a obrigatoriedade de frequentar cursos e palestras, né, sobre os efeitos da droga. Tá bom? Bom, continuando, meus caros, ainda, em relação à investigação, tá? Em relação à investigação, a lei de drogas vai prever aqui algumas hipóteses específicas. Agora esqueça o artigo 28. Pensa agora nos outros crimes, realmente os crimes mais graves. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, financiamento para o tráfico e assim por diante. Então, nós temos uma regra que agora sim cabe prisão em flagrante, hein? Só não cabia para o artigo 28. Se houver prisão em flagrante, o juiz deve ser comunicado imediatamente pela autoridade policial e aí o juiz dá vistas ao Ministério Público no prazo de 24 horas. É o que diz o artigo 50, tá? Prosseguindo, ainda em relação a esse procedimento. É imperioso que quando uma pessoa é presa e é apreendida a droga, que seja procedido um laudo de constatação de substância entorpecente, tá? Nada impede que, inicialmente, seja feito um laudo provisório. Muitas vezes o próprio policial que pega a droga, ele já vai fazer um laudo provisório em que ele vai testar se aquela substância se assemelha ou não à droga, enfim, que ele acredita que seja, se assemelha à maconha, se assemelha à cocaína e assim por diante. Então ele vai, né, constatar isso. Aí depois, no processo, a tempo, é possível fazer um laudo de constatação definitivo. Mas para oferecer uma denúncia, basta um laudo provisório. E isso está no artigo 50, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Olha só. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e para estabelecer a materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da substância e quantidade de droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea, tá? Parágrafo 2º. O perito que faz esse laudo aqui, ele não fica impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Opa, calma lá. Então, se agora eu falo em laudo definitivo, significa que esse laudo anterior é um laudo provisório, tá? E não se esqueça, esse laudo provisório, ele é imprescindível para que possa ser oferecida uma ação penal, tá? Imprescindível para que possa ser oferecida uma ação penal. Mas, enfim, continuando, eu peço que você dê uma lida depois no artigo 50, parágrafo 3º e no artigo 50, letra A, porque ele vai dizer o que deve ser feito com a droga. Claro, a gente vai ver que vai ter a regra de destruição da droga. Inclusive, digo mais, quando a droga for destruída, ela será destruída por meio de incineração. E na incineração vai ser necessária a presença não só do delegado, mas também de um membro do Ministério Público e de um membro da Vigilância Sanitária que devem conferir o local onde a droga vai ser destruída, antes e depois. Claro, qual que é o medo do legislador? Que haja desvio de droga. Né? Pensa, por exemplo, cocaína, que é uma droga muito valiosa. Então a ideia é que, para se impedir o desvio, se coloca lá um membro da Vigilância Sanitária, um membro do MP, dificulta, né? Então tem que destruir e acabou. Ainda, cuidado com o inquérito policial no caso da lei de drogas, tá? Veja, eu não posso estar falando do artigo 28, porque no artigo 28 não cabe inquérito, é só feito um TC, né? Aqui realmente é quando é o crime do artigo 33 a 39 agora, tá? 33 a 39. Então, no caso do indiciado preso, enfim,
nós temos 30 dias. Você lembra lá de processo penal? Né, no comecinho da matéria, quando a gente viu o inquérito, que se fosse um procedimento comum no âmbito estadual, esse prazo para o preso era de 10 dias. Aqui são 30. E no caso do solto, lá eram 30. Aqui são 90. Inclusive aí vem uma dica que eu dou, né? Pega os prazos do comum e triplique. E aí você chega na lei de drogas. Ainda, em ambos os casos, o juiz pode duplicar esses prazos de forma fundamentada, claro, tem que motivar, ouvido o Ministério Público mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Então dá sim para duplicar, mas tem que realmente justificar. Beleza? Bom, quando terminar o inquérito, cabe ao delegado relatar sumariamente o que aconteceu ou então requerer a devolução para outras diligências. Como assim? Ora, suponha que o delegado não conseguiu concluir todas as diligências, então primeiro ele pede a devolução do inquérito. Isso é em especial agora se o suspeito está solto ou então se está preso e há prorrogação ou ele está dentro lá dos 30 dias. Cuidado com isso. Se está solto ele pode sim, embora a lei fale em 90, né, podendo duplicar, é claro que muitas vezes os juízes autorizam várias e várias devoluções, tá? Então não há problema. Agora, se realmente ele concluiu o inquérito, então ele faz um relatório. E olha o detalhe, a peculiaridade aqui. No relatório relacionado a crimes de drogas, tá? O delegado deve colocar o que realmente motivou ele a trazer aquela classificação. Em outras palavras, por que o delegado entendeu que ali havia, por exemplo, tráfico e não havia a conduta do consumo próprio? Tá? Então o delegado vai colocar os motivos que o levaram a concluir por aquilo. Tá? Isso é bastante importante. Depois você vai ver que ainda há previsão lá no artigo 52 de que mesmo depois que o delegado remete os autos ao juízo, ainda assim ele proceda a algumas diligências complementares. Como, por exemplo, né, ele ainda pode proceder ali às diligências necessárias ou úteis à plena elucidação do fato. Dou um exemplo. Veja, o delegado concluiu o inquérito, encaminhou ao juízo. Normalmente está indo junto lá o quê? Um laudo provisório. Mas veja, não importa, ainda assim o delegado com certeza solicitou ou deve ter solicitado um laudo definitivo ao Instituto de Criminalística. Então ele vai continuar esperando esse laudo, requisitando, e aí depois ele encaminha ao juízo. E também o delegado pode continuar com diligências necessárias ou úteis para encontrar patrimônio, bens daquele acusado. Isso também é algo bastante importante, tá? Caminhando para o final aqui dessa fase de investigação, a lei de drogas traz duas possibilidades de produção de prova que são fantásticas, tá? A lei de drogas, ela prevê a infiltração de agentes e a lei de drogas prevê também a figura do flagrante controlado ou retardado, tá? Tá lá no artigo 53 que eu vou pedir para você ler, mas antes, então, pega a ideia comigo. Infiltração de agentes. Então, você vai ter aquela possibilidade realmente de pegar, por exemplo, um investigador, um agente da Polícia Federal e colocá-lo dentro de uma associação para o tráfico, dentro de uma organização criminosa, com vistas realmente à produção de provas, né? Essa é a intenção. A lei de drogas nunca disse muito bem como é que a gente ia lidar com os delitos praticados pelo agente infiltrado, né? Porque ele vai ter que praticar algumas condutas ali. Ela nunca esclareceu muito bem. Mas isso ficou mais claro quando surgiu a lei do crime organizado, a 12.850. Diz que, por exemplo, se não houver excesso, é claro, os atos dele estão justificados pela inexigibilidade de conduta diversa. Ainda, como é que eu posso proceder a uma infiltração de agentes? Eu posso proceder nos dois momentos, tanto na fase de inquérito quanto na fase judicial, grave isso ou anote isso, tá? E mais do que isso, eu preciso de autorização judicial sempre. Então não dá para simplesmente o camarada ir lá, infiltrar sem que o juiz tenha prévio conhecimento. Ele precisa autorizar e ainda o Ministério Público será ouvido. Outra medida que a lei prevê que é muito bacana é a figura do flagrante controlado ou da ação controlada. Chamam de flagrante postergado, flagrante diferido. Ou seja, às vezes, o policial ele tem ali a opção ou teria a possibilidade de efetuar um flagrante imediatamente. Só que se ele efetua o flagrante imediatamente, muitas vezes ele está pegando, né, aquela pessoa que talvez não tenha tanta relevância assim na cadeia hierárquica do tráfico de drogas. Então a lei prevê que desde que o juiz tenha autorizado, esse agente policial não efetue a prisão,
E olha só, hein? Aí é uma exceção àquela regra do 301, que diz que as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que esteja em flagrante delito. Então aqui ele não precisa prender imediatamente, desde que ele consiga monitorar a situação, tem que haver um controle. Para quê? Para produzir provas mais adequadas e no momento mais adequado efetuar a prisão. Que daí sim, monitorou todo mundo que faz parte daquela associação criminosa, então aí sim você efetua a prisão de todos ao mesmo tempo. Se você prende o primeiro, todos fogem, lógico, né? E aí não tem grande efetividade, tá? E aí a gente chega agora no processo. Meus caros, essa é a parte que mais importa. Eu trouxe para vocês um resumo de como a lei prevê, tá? Um resumo de como a lei prevê o procedimento e a gente vai trazer uma discussão. Depois você pega os artigos e lê os artigos também. Mas olha comigo aqui, ó, em relação à instrução. Recebido o inquérito policial, o MP tem um prazo de 10 dias para requerer o arquivamento, requerer novas diligências ou oferecer denúncia. O máximo de 5 testemunhas aqui, tá? Denúncia com no máximo 5 testemunhas. Pois bem, a lei fala o seguinte: oferecida a denúncia, o juiz determina a notificação do acusado para oferecer defesa prévia em 10 dias. Se não oferece no prazo, o juiz nomeia defensor. Eu vou discutir daqui para baixo, tá, esse procedimento daqui a pouco, mas estamos indo pela lei, né? Então a lei fala, veja, ele não foi citado ainda. Oferecida a denúncia não foi recebida ainda também não. O juiz manda notificar o acusado para apresentar então essa defesa prévia. Muito bem. Em 5 dias, o juiz decide sobre o recebimento ou sobre a rejeição dela e ainda no prazo máximo de 10 dias pode determinar a apresentação do preso, a realização de diligências, etc. Muito que bem. Analisou o recebimento ou rejeição. Digamos que ele recebeu. Se ele recebeu, aí ele vai marcar uma data para audiência de instrução e julgamento. E olha só aqui, então o acusado é citado, é intimado o MP, o assistente e também o juiz requisita os laudos periciais. Então reparem que agora a citação ela ocorre só nesse momento. O juiz primeiro ele notificou a parte para apresentar uma defesa prévia, aí quando ele recebeu é que ele manda citar, a citação vem depois. Bom, a letra E, ou na sequência, né, perdão, a audiência de instrução e julgamento deve ocorrer. Ela deve ocorrer em 30 dias como regra ou em 90 dias, caso seja realizada a avaliação para testar a dependência de drogas. Tá? Bom, chegou a audiência de instrução e julgamento. Essa é uma polêmica. Porque olha só, primeiro, pela lei, será feito, tá, aqui está feto, pelo amor de Deus, tá? Primeiro é feito o interrogatório do acusado. Olha que interessante. O interrogatório seria o primeiro ato. E depois seriam ouvidas as testemunhas. Então eu começaria com o interrogatório e depois ouviria testemunhas. Vem aqui comigo. Gente, você lembra do procedimento no caso do processo como ordinário ou sumário? O interrogatório é o último ato da instrução e aqui a lei fala que é o primeiro, tá? Aqui a lei fala que é o primeiro. Enfim, foi interrogado, ouviu as testemunhas, então nós temos as alegações finais orais ou sustentação oral, 20 minutos prorrogáveis por mais 10, primeiro para o MP, depois para a defesa. E ao final, o juiz dá a sentença em 10 dias. Olha só, eu já falo sobre essa informação que está em vermelho. Eu quero que se note aqui, vamos resolver uma questão antes, como é que a prova do OAB já cobrou. Tudo bem, essa questão caiu em 2014, mas presta atenção. Ela dizia assim: Mateus foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em concurso material. Então sei que é o procedimento da lei de drogas. Quando da realização da audiência de instrução e julgamento, o advogado de defesa pleiteou que o réu fosse interrogado após a oitiva das testemunhas da acusação e defesa, como determina o Código de Processo Penal, artigo 400, com a redação dada pela Lei 11.719 de 2008. O que seria mais benéfico à defesa. O juiz singular indeferiu a inversão do interrogatório, sob a alegação de que a norma aplicável à espécie é a Lei 11.343 de 2006, a qual prevê em seu artigo 57 que o réu deverá ser ouvido no início da instrução. Nesse caso, tá, o entendimento da prova foi de que o juiz ele agiu corretamente. Eis que o interrogatório, em razão do princípio da especialidade, deveria ser o primeiro ato da instrução nas ações penais instauradas para a persecução dos crimes previstos na lei de drogas. Reparem que a FGV aqui, ela cobrou, né? Ela foi literal à banca. Só que sabe qual que é o problema?
nós tivemos agora um precedente no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no HC 127.900, entendeu que o interrogatório tem que ser o último ato de instrução, mesmo em procedimentos especiais. Mesmo em procedimentos especiais. Então, assim, claro, você diz, professor, se cair de novo na prova, olha, complicado, eu acho que eles não podem cobrar. Se cobrar é caso de anulação. Tem uma decisão do Supremo que diz que tem que ser o último ato. Claro, essa decisão é posterior a essa questão aqui. Então, eu particularmente ficaria ali, eu não saberia te dizer assim, ó, o que a banca vai pensar. Eu iria pela posição do Supremo se eventualmente eles cobrassem, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Posição do Supremo, agora tem que ser o último ato. Veja que contraria o que aconteceu em 2014. Beleza? Agora tem uma outra situação que tem que tomar um cuidado tremendo. Vem aqui comigo, veja só. Pelo procedimento é assim, ó. Então teve lá o inquérito policial, tá? Prazo de 30 dias ou prazo de 90 dias. Não importa, né? Depende se a pessoa estava presa ou se estava solta, tá? Encaminhado isso ao juiz que encaminha ao Ministério Público, ele tem um prazo de 10 dias para requerer diligências, ou então para pedir o arquivamento, ou então, que é o que me interessa, para oferecer denúncia. Então, 10 dias para oferecer denúncia. Esse prazo, toma cuidado, porque ele também não se confunde com o prazo do Código de Processo Penal, que é de 5 dias se a pessoa está presa e é de 15 dias se está solta. Aqui não, aqui o legislador não, né, ficou no meio termo. Não importa se está preso ou está solto, 10 dias o MP tem para denunciar. Oferecida a denúncia, não se esqueça que há aqui um limite de 5 testemunhas. O que acontecia? Então, ela é encaminhada ao juiz, que manda notificar o acusado, ele manda notificar o acusado para que apresente uma defesa prévia. Essa defesa prévia deve ser apresentada no prazo de 10 dias. Notou? E aí, então, volta ao juiz, que vai avaliar se rejeita ou se recebe a denúncia. Se ele receber, ele determina a citação do réu, marcando uma audiência de instrução e julgamento, e aí na audiência onde tudo acontece com a discussão do interrogatório. Então, notou que a citação vem aqui no final? Só que agora olha o detalhe, tá? E eu particularmente vejo muito isso, muitos juízos ainda aplicam então esse procedimento. Agora só com essa discussão se o interrogatório tem que ser o primeiro ato ou não por conta da decisão do Supremo. Só que se você for comigo, e se você ler, só um detalhe, perdão, eu acabei não colocando aqui, mas na defesa prévia também você tem direito a rolar até 5 testemunhas por fato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você pegar o artigo 394, salvo engano o parágrafo 4º, se não for o 4º é o 5º, mas acho que é o 4º. Ele diz assim, ó, isso em 2008. A partir de agora, com a alteração da lei, a todos os procedimentos de primeiro grau, deverão ser aplicados as regras do artigo 395 até o artigo 398. Então, assim, ó, em tese, esse início aqui, eu não posso mais seguir ele. Em tese, eu tenho que seguir o início lá que está previsto no Código de Processo Penal. Em tese, seria assim, ó, oferecido inquérito policial, tá? Então, eu vou colocar aqui que, pela regra do Código de Processo, esse procedimento agora que seria o correto. O inquérito policial, tudo bem, mesmos prazos, 30 dias ou 90 dias, tudo bem. Mandou para o juiz que mandou para o promotor tem o prazo de 10 dias para requerer diligências, para arquivar ou para oferecer a denúncia. Agora repare que a partir daqui muda bastante. Porque se eu for aplicar o Código de Processo Penal, repito, se eu for aplicar dos artigos 395 a 398, só que o 398 ele não foi recepcionado, ou melhor, ele foi vetado. Então, é 395 a 397. Qual que é o procedimento correto? Ele oferece denúncia, que vem para o juiz, que vai analisar se rejeita, esse é o artigo 395, tá? Ou se então recebe,
que aí eu estou dentro do âmbito do artigo 396. Se ele recebe, aqui ele determina a citação do réu. Olha como está mudando do procedimento de cima, hein? Aqui ele determina a citação do réu para que apresente no prazo de 10 dias uma resposta à acusação. Tá? Que aí, então, eu aplico o 396, letra A. Tá vendo que mudou bastante? Apresentada a resposta à acusação, colocar para cima aqui para sobrar espaço. Volta ao juiz, que vai avaliar se absolve sumariamente ou então se marca a audiência de instrução e julgamento. E a partir daqui, tudo bem, agora sim, porque esse era o artigo 397 e eu aplico exatamente do 395 até o 397, porque o 398 foi vetado. A partir daqui, agora sim, vale o procedimento da lei de drogas. Então, assim, ó, o procedimento correto que a lei manda é esse de baixo e não o de cima. Então, assim, eu tive o cuidado de passar para vocês o que a lei de drogas ela fala, mas repare, pode confirmar o que eu estou falando. Vai lá no 394, parágrafo 4º. Ele diz que para todos os procedimentos em primeiro grau, tá? Eu devo aplicar do 395 ao 397. Então, veja que eu tive que adaptar inteiro esse procedimento para daí sim poder falar aqui, né, num procedimento válido. Toma bastante cuidado com isso, tá? E aí, né, você tem aqui o procedimento por completo. Veja, essa é uma aula que no final você pode terminar ela com algumas dúvidas, né? Professor, e agora, né? Interrogatório, o primeiro ato, o último ato. Vou te falar assim, literal, a lei fala que é o primeiro ato, mas essa é a minha opinião e foi o julgado do Supremo. Tem que ser o último ato da instrução, sim. Beleza? Aí, avalie a questão, a forma como ela cobrou e eventualmente você já sabe, tá? Se entenderem que foi o primeiro ato, eu recorreria. Eu diria, olha, a banca aplicou a literalidade da lei, muito embora o Supremo já tenha declarado que deve ser o último ato e pode usar o HC que eu coloquei na tela para vocês e que está no material, beleza? Para recorrer. Segundo, professor, qual procedimento de fato eu aplico? Aquele que está previsto na lei de drogas puro ou aplico esse adaptado que você fez? Minha opinião, claro, o adaptado, por conta do 394, parágrafo 4º, né? Se eventualmente a banca cobrou, não, mas a banca cobrou puro o procedimento da lei de drogas. Então está negando vigência uma norma posterior à lei de drogas, né? Porque essa norma do 394, parágrafo 4º, repito, é de 2008 e a lei de drogas é de 2006. Então tem N aí requisitos para você poder trabalhar. Mas conhecendo tudo, muito mais fácil, porque às vezes por exclusão você chega no que a banca está tentando cobrar de vocês. Beleza? Então é isso, meus caros, eu fico por aqui. Muito obrigado a todos vocês, fiquem todos com Deus, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Se gostou, deixa um joinha, manda um like pra gente. Valeu!